Posso dar o estudo hoje? Estou bem para pregar, não? Mateus, né? É Mateus? Eu acho que é o bispo, o Luciano. Matriarca, né? Mateus 17 o quê? 3. Vamos ler um então para a gente não relembrar? Mateus 17, 1, quem achou, diga amém. Amém, Jesus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e o outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Jesus, ele leva esses discípulos, né, Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos, eram os mais próximos. Pastor, como é que eu consigo ser mais próximo de Deus? A gente tem que entender que existe nível de relacionamento. Em relação à salvação, Deus não tem certo definido. Todos estão debaixo da mesma linha de julgamento. Deus ele usa para salvar a todos de uma mesma forma. Agora, diferente da salvação, o reino ele tem formas diferentes de relacionamento. Quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, se pede mais. E quem mais se entrega, mais recebe. Quem planta muito, colhe muito. Então, esses discípulos se tornaram apóstolos. E dos apóstolos, esses 3 estavam mais próximos de Jesus. O coração deles estava mais entregue. Existe uma diferença entre performance e paixão. Tem pessoa que ele tem uma performance excelente. Ele jejua mais, ele ora mais, ele lê mais, ele é mais fiel, ele é mais centrado, ele tem mais equilíbrio, ele tem mais disciplina. Mas, às vezes, ele não é mais apaixonado por Jesus. E existe essa diferença entre paixão e performance. Seria bom que os dois andassem em paralelo, mas muitas vezes o que um tem, o outro falta. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas o maior mandamento da Bíblia é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus sobre todas as coisas é quando você tem o reino de Deus, a Deus, acima de tudo. Agora, tem pessoa que ela consegue estar no nível de excelência, mas muitas vezes ele não é apaixonado. E eu não sei se você percebe, mas Deus sente isso. Deus, ele consegue sentir a batida do coração, o cheiro da nossa adoração, o nível que nós estamos envolvidos com Deus.
Porque se eu fizer tudo perfeito e não tiver amor, é uma religião. Entendeu? Porque tem pessoa religiosa que ela é perfeita, ela é excelente, mas muitas das vezes falta a essência, o amor. E Deus não quer que você faça por fazer. É verdade. Deus quer que você faça porque você ama. Glória a Jesus. Eu vou te contar uma história, talvez você vai entender o que eu estou querendo dizer. Um pastor aconselhou um casal que estava em pé de guerra, e ele foi chamado para ir na casa desse casal fazer o aconselhamento pastoral. Chegando lá, o marido estava revoltado, irado com a mulher. E aí a mulher chegou, o pastor chegou e falou: olha, eu preciso ouvir os dois lados. Então ele vai dizer assim: eu vou escutar um lado, enquanto eu escuto um lado, o outro não pode opinar. Depois eu vou dar a voz ao outro lado, para que o outro lado também fale. E aí deu a voz, o marido começou: que essa mulher é louca, essa mulher é pirada, é doida. E o pastor falou bem assim: calma, que o Jó chamou a mulher de doida e estava com razão. Vamos ver se você tem razão. Me explica por quê. Ele falou assim: tem 25 anos que eu estou com essa mulher. E essa mulher tem 25 anos que me perdoa para ir no supermercado. Pastor, eu não gosto de supermercado. Eu detesto para o supermercado. O pastor está falando com ele assim: calma, que o sindicato é grande. Eu também não gosto, não. Não está junto, você não está sozinho, não. Nós estamos juntos nessa aí. Mas e aí, o que aconteceu? Eu resolvi ir no supermercado com essa mulher, para agradar ela, para fazer o gosto dela, porque tem 25 anos que ela me perdoa para fazer isso. E eu fui no supermercado com ela. Essa mulher falou comigo assim: não precisa do supermercado, não, porque não dá nem para ter ir. Aí ele virou para a mulher e falou assim: ele está ganhando. Ela fez assim no dedinho. Ele falou assim: o pastor virou para ela e falou assim: mano, você quer se defender ou vai explicar? Não. Aí ela falou assim: eu nunca quis que ele fosse. Aí o pastor falou: agora eu entendi. Será que esses 25 anos você nunca quis um dia que ele fosse com você no supermercado? Ela falou assim: não, pastor, eu nunca quis que ele fosse como ele foi, de cara emburrada, com a tromba, com má vontade. Nada de má vontade? Então não vai. Estou pegando essa analogia porque o que Deus quer de nós não é que façamos a obra de má vontade, é que você queira aquilo que Deus quer. O que faz diferença no relacionamento entre o relacionamento do casal, ele sinta o mesmo prazer que ela também sinta. Então, esse nível de relacionamento que esses 3 apóstolos alcançaram, provavelmente não eram de performance, não era porque eles eram os que mais faziam a obra melhor, é porque o coração deles se entregou mais. E Jesus percebeu essa entrega. Glória a Deus. E na percepção da entrega, Jesus fez o quê? Chama eles para mais perto. Em relação ao reino, o que Deus está computando é isso. Qual é a sua entrega no coração? Porque pode ser que você faça um grande esforço para estar aqui. Paulo vai dizer assim. E aí Pedro vai dizer outra coisa. Quando eles estão lá, pessoas que se entregam mais, eles ouvem mais e veem mais coisas. Quando o meu coração está entregue, Deus vai se revelar de forma diferente para mim. Esses aqui viram Jesus, homem, se transfigurar, o corpo brilhou, a luz que havia na alma de Jesus expôs para fora. E apareceu mais 2 personagens nesse lugar: Elias e Moisés. Um morreu e ressuscitou, o outro nem conheceu a morte. Eles estavam em tempos diferentes, eles estavam em épocas diferentes, mas se encontraram
com Jesus na época de Jesus. Isso é possível quando você está na eternidade. A eternidade, que é o Kairos de Deus, o nosso Cronos, no Kairos não tem tempo. Lá tudo é. Então, já nós estamos no tempo, e o nosso tempo tem passado, presente e futuro. O nosso tempo é uma linha. Já viu como é que na sua mente fica? Amanhã está o que na sua linha? Uma linha reta, projetando para frente. O ontem, uma linha reta, projetando para trás. O hoje, uma linha apontando para uma seta apontando para nesse momento parado. Então, para você, é assim que funciona o tempo, uma linha reta. Só que a eternidade é um ciclo que não tem começo nem fim. E nesse não começo nem fim, uma está ligada na outra. Esses dois homens de Deus, eles estão agora no mesmo tempo que Jesus está. E tamanha foi a comunhão que a Shekinah de Deus, que é a presença de Deus em forma de uma nuvem, desceu. O próprio Deus Pai desce nesse lugar, e aquilo que a gente chama de céu, que é seria, para nós seria o lugar onde Deus estava, mas é a dimensão onde Deus habita. Que, por exemplo, se eu te perguntar assim, o céu está onde? Você vai apontar para cima. É ou não é? Mas se você estiver no Japão, quem apontou para cima está para baixo de nós. Então o céu não é para cima. Ó. Jesus amado. Senhor. Entendeu? Jesus, ele estava com o pé na terra e com o resto todo no céu, na dimensão do Pai. João vai estar na ilha de Patmos com o corpo na terra, a alma e o espírito onde? Olha o que João vai dizer: eu vi, os meus olhos se abriram e uma porta se abriu no céu. João entrou nessa dimensão chamada céu, que para nós é para cima. Está entendendo? Mas o céu não é para cima. Eu vou me aprofundar mais, é porque tem coisas que eu ainda não posso falar. Tem que ir devagar, senão a mente de vocês não processa. Mas só entenda isso: o céu não é um lugar, também é um lugar, mas não é só um lugar que vai para cima e chegou lá. Agora, esse céu que a gente entende que é Deus está, ele desce, Deus desce. Quando eu falar Deus, é porque eu estou falando de Deus Pai, o ancião de dias, o Todo-Poderoso. Porque nessa divindade de Deus tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Jesus está na terra, encarnado, na dimensão física. Aqui nesse momento, o Deus Pai desce na Shekinah. A Shekinah, ela era tanto um fogo quanto uma nuvem. Essa nuvem é um filtro, porque se Deus desce na sua glória perfeita e plena, destrói a carne. A carne humana não suporta a glória de Deus. Então o que Deus fazia? Todas as vezes que Deus queria descer para poder manifestar, ele descia nessa nuvem, filtro, para poder não destruir a carne. Então ele desce na Shekinah. Olha o que está dizendo aqui, ó. Versículo 5: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa, Shekinah, a glória de Deus. Essa Shekinah também desceu quando Salomão, ele consagrou o tabernáculo. Quando Salomão terminou o templo de Deus, o templo de Salomão, eles consagraram com sacrifício. O lugar foi invadido de uma nuvem, uma fumaça, e era tão forte que os sacerdotes
tiveram que sair para fora, abaixados, de tamanho era a glória de Deus. Sabe por que as pessoas elas caem quando Deus se manifesta na presença dele? Porque é pesada, a glória de Deus ela é pesada. Por isso que as pessoas elas caem no poder, não suportam. E aí, da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem sinto prazer. A voz só é audível, tá? Sonora. Não é voz interior, não. É voz audível. Porque quando Deus Pai falou, os três ouviram. Poucas vezes, talvez, você vai ouvir Deus falar de forma audível. Essa parte eu acho interessante. Este é meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Tem muita diferença em filhos que Deus ama e filhos que dão prazer para Deus. Tem um versículo em Romanos que diz assim, quer ver? Abre lá Romanos capítulo 8. Guys, bota mais potência aqui para mim. Aumenta um pouquinho lá para mim. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Não perde Mateus não. Aí, Braz, ficou bom. Romanos 8:8. Todos acharam? Amém. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu já vi pessoas usarem esse texto aqui para dizer que o reflexo do amor de Deus, por exemplo, se você estiver na carne, você perde a salvação. Só que a salvação de Deus ela não é por mérito, ela é por graça e amor. Então, Deus me amou e me ama, independente daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Isso é o amor de Deus. E a salvação se revela no amor, diferente da minha relação com Deus, de agradar. Se eu estiver na carne, eu não agrado a Deus, mas isso não tem nada a ver com o amor de Deus. A mãe tem 2 filhos, a mãe ama os 2 filhos igual, só que um dá prazer, o outro não. Um faz aquilo que a mãe quer, agradando ela, obedecendo ela. O outro não. Porque o outro não faz, muda o amor da mãe para o pai, do filho? A mãe ama mais o filho que obedece e ama menos o que não obedece? Então tem muita diferença entre amar e agradar. Você não consegue agradar a Deus na carne, mas nada que você faça vai fazer o amor de Deus aumentar. Isso tem que estar na nossa cabeça o tempo todo. Porque as pessoas, elas têm esse pensamento: eu vou deixar de fumar porque eu quero atrair mais o amor de Deus. Que era isso que as pessoas faziam. Eu fui salvo, agora eu preciso deixar de fumar, deixar de beber, deixar de pecar, porque senão eu perco a salvação. Vem cá, a salvação de Deus é por amor ou é por mérito? Eu consigo agradar e desagradar a Deus por obra. As minhas obras, elas deixam Deus desagradado ou agrada a Deus. Quando eu obedeço,
eu agrado a Deus. Quando eu desobedeço, eu desagrado. Quando que eu estou desagradando a Deus? Quando eu ando na carne. Então, quando a voz diz: este é meu filho amado, em quem eu sinto prazer, ou seja, ele me dá prazer. Deus tem vários filhos, filhos que dão prazer e filhos que não nos dão, mas não deixam de ser filhos. Entenda isso. Quando eu agrado, irmãos, até tem diferença de filhos maduros. Às vezes tem filho que ele agrada a Deus, mas ele é imaturo. E às vezes Deus não entrega mais nada para ele pela imaturidade dele. Não é porque Deus não ama ou porque ele não é um bom filho. Eu já tive essas crises de identidade. Chama-se crise de identidade. É quando você fica assim: poxa, eu estou fazendo para Deus e Deus não está me entregando. Tipo assim, a gente mede o amor de Deus por aquilo que as pessoas recebem. Um recebeu um carro, você não. Aí você fala assim: Deus ama mais ele que a mim. Porque deu para ele, não deu para mim. Deus abençoou e não me abençoou. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem, não é nem porque Deus ama ou deixa de amar, é porque a maturidade dela permite ela ter. É verdade. Quando você se tornar maduro, Deus entrega na sua mão o que você pode ter. Enquanto você é imaturo, Deus não pode ter. Então os poderes, os dons, os recursos do reino, Deus só pode entregar a filhos maduros. A expressão, volta lá em Mateus, a expressão da voz que veio da Shekinah de Deus, dizendo que Jesus era o filho que dava prazer para o Pai. A ele escutai. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, tiveram grande medo. Que não tem como uma experiência dessa eles duvidarem. Se você tiver uma experiência sobrenatural com Deus real, ninguém te convence de contrário. E é por isso que é importante que você se entregue mais, para que você tenha mais experiência, para quando você passar por uma crise de identidade, uma luta muito grande, você não duvide do poder de Deus. Antigamente eu ficava medindo o amor de Deus nas lutas que eu passava. Na falta de luta eu achava que eu estava agradando a Deus. Quando vinha luta eu achava que era castigo. E eu descobri uma coisa: independente de Deus estar bem com Deus ou não, a proteção dele é a mesma, o amor dele é a mesma. Agora, mesmo ele me amando, mesmo eu agradando ele, isso não impede que eu tenha tribulações. Elas virão de qualquer forma. O que vai mudar é a minha preparação, a minha base, aonde eu estou firmado. Por isso que é importante amadurecer. Glória a Deus. Eu passei por um problema recente, por exemplo, que eu já tinha passado por isso antes. Só que eu percebi que dessa vez o impacto daquilo veio na minha vida é totalmente diferente. Eu estava no problema, mas o problema não me afetava. E já teve vezes que eu entrei em crise de identidade. Então, a maturidade faz você ter mais clareza, mais resistência. O impacto que vem é muito menor. Muito menor. E aproximou-se Jesus e tocou-lhes: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Cadê os homens? Aí a pergunta que eu te faço: Moisés e Elias desceram até o monte ou o monte foi até eles? Moisés e Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João, eles foram até a dimensão aonde estava Moisés e Elias, ou Moisés e Elias desceu até onde eles estavam? Eles foram. Oi? Eles foram. Mas quando eles abriram os olhos, não viram mais ninguém.
E aí? Mas aqui está porque eles Mas é participam. Oi? Aqui está como conduzido em particular a um alto monte. Eles foram para o monte. Foram No monte. Moisés e Elias descem até eles? Ou eles vão até onde está Moisés e Elias? A dimensão, irmão. Vocês estão se apegando ao plano terreno. Quando eles chegam no plano, quando eles chegam no monte, a dimensão do Espírito vem até eles, absorve eles, muda o cenário. A igreja passa por isso várias vezes, é que vocês não percebem. Quando o louvor ele chega até a narina de Deus, achei que nada desce. É quando você sente a presença de Deus. Ainda que nós estamos no campo físico, o céu se abre, a dimensão muda. É por isso que uns são batizados, outros sentem a presença de Deus, uns choram. Isso o tempo todo acontece. Quando que eu tenho uma visão? Quando o céu se abre. Dimensão. Talvez eu não consiga explicar isso para vocês da forma que vocês enxergam. Que eu posso estar aqui agora e a dimensão está aberta. Quem está entendendo? Amém. Amém. Então quando eles chegam lá, a dimensão do céu se abriu. Um portal, uma porta, um espaço se abriu. Isso aconteceu também no deserto. Quando Agar ela sai, quando Abraão mandou Agar embora, Abraão foi com seu filho uma reserva de comida. A reserva de comida acabou e o menino começa a chorar de fome. Agar, ela deixa o menino e se distancia dele de um tiro de flecha, porque ela não queria ver o menino morrer de fome. E de repente o céu abre. Quem aparece? O anjo. E fala para ela: Deus ouviu o choro do menino. E ela vê o que depois? Comida. Sempre esteve ali, mas ela não via. O mundo espiritual, ele tem várias riquezas. Aliás, as riquezas de Deus, elas estão escondidas. Por exemplo, Jacó, Isaac, Abraão, eles escavavam poços e descobriu água aonde ninguém via. Por que eles conseguiam achar verde água e ninguém via? Porque o olho espiritual se abriu. Eu não entendia como que Deus fazia as pessoas enriquecerem. Mas a riqueza, ela está dentro de você. Só que ela está escondida. E de repente, no piscar de olhos, Deus simplesmente abre o teu entendimento. Você passa a enxergar o que antes ninguém via. Um negócio novo que surge. Uma decisão que você toma. É assim, instantâneo. E de repente você começa a prosperar, da noite para o dia. Aí você fala assim: como que ninguém pensou nisso antes? Porque não foi revelado para ela. Então eles aqui, simplesmente os olhos deles espirituais foram abertos. E o céu, que é um mundo espiritual, se abriu. Eles vão ouvir a voz, os discípulos ouvindo a voz, tiveram grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou-lhes e levantaram-se. Não tenhas medo. E erguendo os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Agora sim, eles vão descer do monte. Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis essa visão. Era uma visão. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Se a sua visão espiritual for aberta, você vai ver o que o mundo espiritual é. Por que eu não consigo ver o mundo espiritual? Porque ela está fechada.
Por que o profeta vê o futuro? Irmão, eu vejo assim na sua vida, vai acontecer isso. Por que está vendo o futuro? Porque o olho espiritual, o futuro que você chama de futuro, para Deus já é passado. Entendeu? O que vai acontecer amanhã na sua vida, para Deus já aconteceu. Vê o livro de Apocalipse, ele está todo no passado, mas ele não aconteceu. Quem já leu o livro de Apocalipse? João está descrevendo acontecimentos que aconteceram. Verdade. E ele está contando como se já tivesse, mas ainda para nós não aconteceu. Você fala, que negócio é esse? Kairos, tempo de Deus, eternidade. Por isso que Deus, ele, olha, aí o que acontece? Quando você se consagra, quando você se desprende do mundo físico, através da consagração, do jejum, da oração, do falar em línguas, de essa comunhão com Deus, você de vez em quando faz visita no futuro, através da sua alma, que ela é atemporal. O corpo é terreno, não tem jeito, está pegado aqui na terra. Você de vez em quando precisa ir lá no futuro e visitar ele. Você já teve essas visitas no futuro que você fala, engraçado, isso que está acontecendo aqui, já tinha visto no sonho. Então por que acontece visita no futuro? Entendeu? Então o que eles tiveram foi o quê? Foi real ou foi uma visão? O olho espiritual se abriu. João, ele foi no céu ou foi só uma visão? Se você chegasse para João e falasse assim, não, rapaz, você teve uma visão, ele falou, não, eu fui lá. Fica nessa dúvida. Mas nunca, o corpo dele nunca saiu da terra. Paulo também foi. E Paulo vai dizer assim, eu conheço o homem. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas que foi. Mundo espiritual, visão espiritual. Porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Doutora, eu vou entrar nesse detalhe com vocês. Que esse corpo aqui que tem sangue não pode subir, oi? Fala. Hã? Fala. Epilepsia. Traz, toca esse café. Epilepsia. Quem já viu alguém com ataque epilético? Irmão, já é terrível. A pessoa está atravessando o asfalto, ele vai com ataque epilético, a pessoa cai. E começa a convulsionar. Demônio. Aí eu teria que entrar um pouquinho, né, naquela doutrina de heranças de maldição. Por que esse demônio está na pessoa? Estava conversando com o dia, eu estava conversando com a minha mãe, e estava comentando algumas coisas acerca de algum parente, né, que está passando por uma situação. Aí eu falei com a minha mãe, herança de maldição, o pai plantou, fica para ela. Então, esse menino aqui está com um demônio. Por que o demônio está no menino? Pode ser fruto de pecado dos pais. Com certeza. Porque a Bíblia diz assim, a maldição sem causa não encontra pouso. Nenhuma maldição vem à toa. Tem que ter um motivo. Verdade. Agora, existe uma... Mas tem esse negócio de ser igual, pastor? O que é igual? Faz a Por pergunta aí. exemplo, eu, por exemplo, nunca fui sem vergonha, nunca fui solta no mundo, fui mulher de homem só. Aí tenho filhos, as minhas 3 filhas são tudo que não deveria ser. E aí? O pai era sem vergonha, mas eu não era. Aí elas puxaram para o pai, era assim? A Bíblia diz assim, ó. Deus visita a iniquidade do pai
Aonde? Na terceira e quarta geração. Nos filhos, não é isso? Até a terceira e quarta geração. Então, o pai pega. A maldição ela pode vir no filho, no neto, no bisneto e tataraneto. Com um agravante: se o filho também fizer, faz o quê? Filho dele também. Prolonga mais. Entendeu? Ó. Aí fica aqui com a neto, você fala. Se esse aqui também fizer, mais 4 gerações. Pastor, pode pular esse? Pode. Pode. Pode só cair nesse. Pode pular esse? Pode. O que Deus deixou? Por que terceiro e quarto? É o máximo que vai. Que tem como você mapear. O que está em mim pode ter sido meu pai, meu avô, tataravô, né? Pode ser 4 para trás, no máximo, para eu mapear. Então a pergunta dela é assim: eu fui tranquilo, eu não plantei, eu não fiz nada de errado, mas pode ter sido o quê? O meu pai, ou então o pai do meu pai, ou então o pai do meu avô. Entendeu? E para quebrar isso? Ah, boa. Você não quebra, ela te quebra. Agora nós desfazemos. Como? Confessando o pecado dos antepassados. Para a igreja, traz a igreja e confessa. Com um detalhe: não pode ter no teu coração que é injusto. Você fala assim, mas eu não pequei, por que eu vou confessar? Você tem que entender que é geracional. Herança. Na hora que a gente vai estudar isso, o que vem na cabeça? Poxa, mas eu não fiz, eu não sou culpado. Por que eu estou pagando? Não, mas se você descobre que o seu tataravô deixou uma herança de R$1 milhão, você fala o quê? Não aceito, eu também não mereço. Eu não trabalhei? Não, eu tenho direito. Aqui, é meu parente, né? Meu avô. Meu sangue, eu, da minha família. Quando é o bem, a gente reivindica. Mas quando é o mal, você faz o quê? Você fala. Porque quando você fala que você não merece, não é justo, você chama Deus de injusto. E você pode não querer se foi ilícito, né? Aí você não quer porque foi ilícito, aí você pode recusar, né? Não, você deve recusar a maldição sempre. De que forma? Dizendo para Deus que Ele é justo. Que é justo que isso aconteça. Pode perguntar. Mas e se eu não souber? Oi? Mas e se eu não souber? Não te inocenta. Não deixa de acontecer. Um exemplo, vamos lá. Meu avô fez, eu não sei o que ele fez. E Mas você confessa. Mas é que assim. E eu não sabia o que é. Tá, vou explicar. Só pergunta importante. O fruto colhido mostra a árvore plantada. Vou explicar. Fruto colhido mostra a árvore plantada. É mais ou menos assim. Pecado de feitiçaria. Não, idolatria. Pecado de idolatria. Idolatria. Pecado de idolatria. Qual que é o fruto? Isso aqui é o pecado, é a árvore. Árvore. Bota do lado do fruto. Qual que vai ser o fruto? Homossexualismo. Oi? Homossexualismo, alguma doença na cabeça. Homossexualismo ou alguma coisa que na área sexual que envergonha a pessoa. Geralmente o homossexualismo, pessoas que são lésbicas, né? O homossexual, é nessa área aqui. Pode ser prostituição também, tá? Prostituição, em geral, algo relacionado à sexualidade. Por quê, pastor? Olha, isso aqui que é tremendo, irmão. Nenhum demônio anda sozinho. Demônio anda em dupla.
Então, por exemplo, geralmente quem mexe com coisa, geralmente quem mexe com prostituição tem a ver com dinheiro também. Entendeu? Tem muita gente que porque se prostitui tem queda financeira. Tá ligado? Então quando eu me livro da prostituição, eu protejo também o quê? O meu patrimônio financeiro. Então vamos lá. Como é que eu sei? A pergunta dele, como é que eu sei? Eu não sei o que o meu pai passado fez. Olha lá, o fruto que está sendo colhido. É doença na família, nesse caso aqui, porque epilepsia é algo na cabeça. Provavelmente o antepassado mexia com feitiçaria. Porque quem mexe com feitiçaria bate a cabeça do santo. Como é que as pessoas em centro de macumba eles adoram o santo? Com a fronte. O que é idolatria? O que é feitiçaria? É quando eu faço culto para demônio. Então o que é idolatria? É quando eu adoro a imagem. Quando eu mexo com feitiçaria, é macumba, terreiro de macumba. Nesses lugares as pessoas fazem o quê? Geralmente elas servem, elas batem a cabeça assim, ó, lá no santo, lá para poder o espírito entrar, descer. Então pessoas que mexem com feitiçaria, que mexem com macumba, geralmente tem doença na cabeça. Pelo menos do pescoço para cima. A doença está aqui, ó, derrame cerebral, doideira. Oi. Igual minha mãe ela adora santo. Aí eu tenho duas irmãs que estão com depressão, mas só vai do remédio. Dá um time aí no vídeo que eu vou falar um negócio. Ela está colhendo, né? No reino. Oi? Jesus? Foi com carne e sangue? Oi? E depois imortalizado. Ele morreu. Ressuscitou. Depois passou 40 dias de imortalização. Depois o corpo. E o corpo dele é imortalizado. Em processo de imortalização, atravessava a parede. Carne e sangue faz isso? Não. Entendeu? E Deus pode levar você para um outro lugar espiritual que não é o reino. Não é o mundo dos espíritos. Você encarna e sangue. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, 40 dias sem comer e sem beber, na nuvem, na Shekinah de Deus. Não comeu, não bebeu. Vamos lá. E erguendo os olhos, ninguém viu o Senhor Jesus, tá? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse: de verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falavam de João o Batista. Tem um código aqui. A Bíblia fala que Elias vem primeiro duas vezes. A Bíblia fala que antes do Messias, primeiro vem Elias. Duas vezes. Qual é o código? Quando a Bíblia fala que vem a pessoa de Elias, vem alguém com poder, não a pessoa. Quando a Bíblia fala que vem o poder, vem a própria pessoa. Deixa eu desenhar isso no mapa para no quadro para você entender. Em Malaquias, Apocalipse, esses dois livros falam que vem Elias. Elias vem primeiro. Aqui fala que Elias viria. Vem João Batista
no poder. De Elias. No poder de quem? De Elias. Aqui em Apocalipse, não fala que vem Elias, fala que vai vir um que tem sinais que lembram pelo poder, né? Quem? Elias. Então, quem vai vir? De fato, a pessoa Elias. Quem está entendendo? Então, em Malaquias falava que vinha Elias. As pessoas esperavam quem? Que viesse o profeta Elias, viesse a pessoa. E não veio a pessoa, veio alguém no poder, com os mesmos poderes que tinha Elias. Em Apocalipse vai falar do poder. Esse tinha o poder de fazer esses sinais que fazem lembrar o que? Elias. E aí o que acontece? Não vai vir alguém no poder, veio o próprio Elias. Esse é o código. É disso que Jesus está falando. Então, qual é o sinal para a igreja da volta de Jesus? Elias vem primeiro. E quando que na nossa época Elias vai vir primeiro? As duas testemunhas. Então, antes da volta de Jesus, as duas testemunhas têm que vir primeiro. Uma delas é Elias, a outra é Moisés. Porque lá em Apocalipse está falando que as duas testemunhas têm o poder de fazer esses sinais. Quer ver? Abre lá Apocalipse capítulo 12 ou 13, se não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. Vocês vão entender melhor. É 11, não é? Abre lá 11. Perto, tá vendo? Todos acharam? As duas testemunhas. Apocalipse 11, abre aí na tela. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. Quem já foi na costureira, que a costureira tinha aquelas varas, tipo metro, para medir? Você vai comprar roupa, tecido no lugar, o cara não tem, ele tem uma vara. Uma régua, não é? Ele pega aquela régua na mão e bota assim, vai medindo, aí mede o metro do pano. É isso que está falando. E viu uma cana, um pedaço de vara, um cano. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não os meça, porque foi dado às nações a pisarem a cidade santa por 42. Está vendo aqui que está escrito na Bíblia? Israel vai ser perseguido e pisado pelos gentios. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante da terra, diante de Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer o mal, importa que assim seja morto. Estas têm o poder para fechar o céu. Quem você conhece que fechava o céu? Elias. Para que não chova nos dias da sua profecia. Aí você pensa assim: quem foi que profetizou e o céu fechou que não choveu? Elias. Aqui não está falando diretamente que veio Elias, está falando de alguém que tem o poder de fazer isso nos dias da profecia. Então aqui vem a pessoa. Só que se você abrir Malaquias, lá não fala que vem Elias, lá fala que vem Elias. Antes que venha o terrível dia do Senhor, Elias virá primeiro. E não veio a pessoa, veio alguém no poder. Que a Bíblia, irmão, é o quebra-cabeça de Deus.
que Deus pegou as peças, espalhou e falou assim: quem tem o Espírito de Deus, que monte. Por isso que o ímpio não consegue. Por isso que tem pessoa que não consegue ler a Bíblia. Por quê? Porque ela é um quebra-cabeça que não está em ordem cronológica, não está na ordem dos acontecimentos. E aí o que acontece? Deus pegou, monta. Quem já montou o quebra-cabeça? Não é isso? Você joga as peças lá e fala assim: se você não olhar para a figura que tem atrás do quebra-cabeça, você não consegue montar. E como é que está para nós? Deus pegou o quebra-cabeça e falou assim: tá aí, jogou no mundo e falou assim: quem tem o Espírito de Deus que monte ele. É o mapa. Então tem muita gente que não vai conseguir montar. Por quê? Porque precisa do auxílio do Espírito. Então lá no Malaquias está falando que Elias vem primeiro. Aí Jesus vai dizer: Elias já veio. E eles não viram. Por quê? Porque eles estavam. Por isso que quando João Batista está batizando, eles perguntam: quem é você? É Elias? Ó, João fala o quê? Eu não sou ele. Não sou o Cristo. Não sou Elias. Eu sou a voz que clama no deserto. Mas João, ele era o Elias que deveria vir, porque veio no poder de Elias. E ele se vestia exatamente como Elias se vestia. Por isso que ele achava que era Elias. Confundido. Eles tinham essa dúvida. Vamos lá. Nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Ou seja, quem é que fez isso? Moisés. Não fala nitidamente que veio Moisés. A Bíblia tem muito disso, irmão. Tem gente que quer lá assim, está escrito isso na Bíblia, ele quer achar, né? Claramente ali. Tipo, isso está escrito na Bíblia que é proibido? Tá. Etc, entre linhas. Entendeu? Voltem lá agora para Mateus. Versículo 12. Mateus 17, 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também, padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falavam acerca de João Batista. Versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Qual era a doença do menino? De uma criança que foi morta. Então, quando eu perdi as doenças, eu perdi, foi por causa de... Eu vejo na sua vida que já é você é o fruto que alguém plantou. Porque na nossa família, o primogênito morria. A Renata é primogênito de Geraldo. A mamãe também teve primogênito que morreu. O seu primogênito também morreu. Mas na minha vida não aconteceu, meu primogênito nasceu. Entendeu? Vai percebendo. Eu não sei se a primogênita da Timagai também morreu, né? Morreu. Entendeu? Todo mundo. Olha a família como é que está. Da minha outra tia. Acabou aqui. Todo mundo teve o primeiro filho. Mas eu não sou o primogênito da minha mãe. O primogênito da minha mãe, a primogênita dela morreu. Era a Valéria. A Raquel é a segunda, eu sou o terceiro. Aí nela começou de novo, veio de novo, porque os filhos dela morreram. Ó, os filhos da. Meu tio também, que mora aqui, também, se não me engano, o primogênito morreu não, mas tem um filho que morreu na família. Do meio, do mais novo dele. Aí se fizer um mapa lá para trás, vai ver que tem crime de sangue na família.
algum antepassado derramou sangue inocente. Mesmo não sendo querendo, né? Igual eu. Esse negócio de querer, Gabriel, não tem negócio de culpa. Às vezes a pessoa fez na ignorância, mas fez. Isso não é inocente a ninguém. Não fica caçando, é isso que não pode. Ficar caçando, mas eu não tenho culpa. Aí você faz o que o Espírito permanece. Eu só perguntei agora, porque Tem que deixar nunca claro deu se isso na minha cabeça. Oi? Toma muito cuidado com a sua justiça e a justiça de Deus. Se você fala que você não tem culpa, tipo assim, vou contar um caso para você entender. Uma irmã procurou a pastora, que faz essa aula, no evento, desesperada. O filho ia casar e descobriu que ele tem um câncer no testículo. E a pastora, por ter experiência de conversar com ela, já tinha imaginado que alguma coisa ali que era um fruto de pecado, que não foi confessado. E falou assim: minha irmã, tem que conversar, tem que entender o que está acontecendo. Pode ter sido lá atrás algum pecado que você não confessou. Ela falou assim: pastora, o menino nasceu na igreja, consagrado na igreja, filho único, virgem. O menino vai casar agora, descobriu que tem um câncer no testículo, nunca vai poder ter filho. Ela está olhando, a mãe está olhando para a criança, igual ela está fazendo ali, olhando para a criança, não fez nada. Mas não está na criança, a criança está colhendo fruto. Alguém lá atrás plantou. Você não tem que olhar para o fruto, você tem que olhar para a árvore que plantou. Não olha para frente, não olha para o fruto, olha para quem? Para a árvore. Aí de repente também não pode ser eu. E aí o que acontece? Quando você está colhendo fruto, você olha para a sua vida. Você não fez, não é isso que a Bíblia está mostrando. Você está colhendo, você é o fruto. Você tem que olhar para trás, quem foi que plantou. É lá atrás que plantou, não é você. Porque quando você olha para você, você chama Deus de injusto. E aí, resumindo, a pastora falou assim: irmã, você lá atrás derramou sangue, matou alguém. Aí a pessoa na hora não quer falar. Pastora, eu sou crente, tem mais de 20 anos que sirvo a Deus. Ó, justificou, se auto-justificou. O pastor falou assim: mano, faz o seguinte, vê um vídeo meu que tem na internet. Eu postou lá para live para ela. Ela foi para cá assistir o vídeo. Lá o Espírito Santo tocou nela. Aí ela liga para a pastora desesperada. Tinha feito 5 abortos quando era nova. 5 abortos que ela fez, o ventre dela estava o quê? Um crime de sangue. O primeiro que vingou vai colher, o filho dela. Ligou desesperado para a pastora falou assim: é só confessar. Né? A pessoa se converteu, mas não confessou. Entenda, pecado confessado no mundo espiritual está fresquinho. Tempo não apaga pecado, o que apaga pecado é confessar. Guardou consigo 20 anos, quando teve um filho, o vingador de sangue veio colher o menino. Colocou o querer, uma doença. Aí ela confessa, orando, chorou, arrependido e tal, confessou. Foi fazer o exame, que o médico, antes de fazer a cirurgia, cortar o testículo do menino, resolveu fazer um exame de novo e descobriu que o tumor, que era do tamanho da laranja, tinha murchado. Foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um outro caso que ela contou, casal de médico. Tiveram um filho. Pesquisaram tudo, não descobriram qual a doença do menino. O menino não comia. Só se alimentava por paracental, né? Parenteral. Só por sono. Não pegava e comia com a boca. Pesquisaram lá. O menino era pesquisado, era o tempo todo passando de médico, não comia. Procurar a pastora. A pastora começou assim: eu quero conversar com vocês. Conversou com eles, descobriu o pecado. Eles fizeram oração, confessaram. No quarto, o menino gritou: estou com fome, quero comer. Muitas vezes foi feita na hora, às vezes é decorrendo. Então, é por isso que tem pessoas que elas têm essa colheita, né, tem essa maldição hereditária. Muitas vezes elas não são. Não adianta você orar.
Que se ela não entender por que está vendo, não vai sair. A vida espiritual, a vida financeira, a vida sexual, tem envolvido isso aí. Mas o problema do menino era o quê? Antes. Oi? Ela não contou, não. Eu acredito que deve ser do pecado que os pais fizeram. Geralmente é crime de sangue. Porque o espírito estava querendo matar o menino de fome. Ah, é verdade. Ela podia ter. É uma coisa tão simples, né? Entendeu? Ali. Tem outros textos também, Isaías também que fala, Levítico também fala, que Deus visita por esses pecados. Então, o menino lunático que nós vemos, provavelmente, por ser a cabeça a doença, o pai ou a família era idólatra. Seria que você gosta? É igual Bota na cama lá do. Metade homem, cavalo, metade peixe. Aí a mamãe vai lá e coloca no quartinho da criança um chovalzinho de sereia. Acho tão bonitinho, idolatria. Metade, aí ela fala, nossa, metade sereia, metade humana, não sabe que está adorando, né? Entendeu como é que funciona a idolatria? Ela é sutil, ela vai penetrando na família. Eu me pergunto, pastor, É. quando a maldição de um pai, de um avô, de um bisavô alcança, por exemplo, vamos supor que o pecado da minha avó chegou na minha vida, na minha. Alcançou o meu filho, mas me alcançou. Se eu pago por esse pecado, eu morro por causa disso, por causa de uma doença, por causa de alguma coisa. Esse pecado continua na geração ou ele morre junto comigo? Se você foi o alvo, parou em você. Mas muitas vezes a pessoa renova. Que a intenção do diabo é fazer renovar. Por exemplo, é trazer esse pecado que trouxe aquele flagelo de novo. Por exemplo, muitas vezes a pessoa é idólatra, o pai é idólatra. Aí vai vir a prostituição no filho, que é o fruto colhido. Só que muitas vezes também vai ser idólatra, para renovar o ciclo. Entendeu? Por exemplo, pecados de pedofilia. Muitas vezes os pedófilos também são idólatras, que renova o ciclo. Fala, André. Se nesse igual no caso dela, se ela perguntou, se nesse meio ela ali converteu-se. Ó, essa questão de converter não quer o pecado. O fato de você se converter, você garantiu a salvação. Ah, eu converti, mas se você não confessar, você não desfaz. Ela faz. Você acha que Davi era convertido? Você acha que Davi era convertido? Hã? Não. Você acha que Davi era convertido? Ele pecou de sentido, ele pecou com a Betseba lá e errou com Aí era, Mas ela orava, agradecia, não servia a outros deuses, né? Ele servia somente a Mas qual era o fruto que estava nele? prostituição. A sua mãe era prostituta. A mãe dele era Não é mesmo, a mãe dele era prostituta. Entendeu? não morre. Então, o pai de Abraão também era idólatra. Se a gente for olhar mesmo na Bíblia, o pai de muitos era idólatra. No Brasil, dificilmente não vai ter um parente que foi. 85, 90% da nossa geração é idólatra. O Brasil é um país idólatra. Entendeu? Então, todos nós temos que confessar o pecado de idolatria, pedindo perdão a Deus para que acabe em nós. Porque eles acham que é um recurso mais rápido, mas tem. Entendeu? É por isso que, geralmente, pessoas da católica, os maridos frequentam prostíbulo. E as mulheres são mulheres. Sensuais. Não, elas são solitárias. Geralmente, os casamentos católicos, as mulheres são mulheres de marido traído. O marido trai e elas são solitárias. Agora eu percebi, você falou. Entendeu? E você vai ver a incidência de muita na família ter pessoas que são lésbicas ou então homossexuais. Você pegou uma pessoa na família que ele é homossexual, faz um mapa, puxa para trás alguém da família que ele é idólatra. Aí a visita vem o quê? No filho, terceira ou quarta geração. Lá na minha rua tem 2. É tipo assim, ó, os meus avós, parte de pai, uma era pastora missionária. Meus avós, por parte de mãe, minha avó
esse Espírito Santo, mas que cresce em Deus, ele não tinha adoração por outras coisas. Ele adorava Deus, mas ele não queria largar as coisas que ele gostava de fazer. Assim, não adorava santo, né? Mas não largava as coisas que ele queria fazer por causa de Deus. Tanto é que ele foi se converter mesmo, de estar na igreja, perto, muito próximo da morte dele mesmo. A minha bisavó, parte de mãe, ela era evangélica. Já o meu bisavô eu nunca nem vi, não conheço. O problema da igreja, Giovana, é que por fato de a gente ser crente, a gente acha que estamos imune a essas coisas. E às vezes deixa de fazer simplesmente uma oração confessando, para, como eu falei com ele aqui, desfazer esse mal, rejeitar esse mal. É uma oração que você faz confessando. E a igreja tem esse poder para desfazer o mal e cessar. Agora, eu cesso na minha família. O Espírito não vai mais visitar a minha família, na minha vida ou na vida do meu filho. Mas meu filho tem livre-arbítrio para escolher. E ele pode escolher nele ou nos filhos. Você entendeu? Então, vamos ler aqui de novo. Mudar a glória de Deus incorruptível e semelhante de imagem de homem incorruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Você vai ver que na Índia se adora boi e vaca é sagrada. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo Entre si. pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus, sempre é Deus, os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário. Qual é o uso natural da mulher? O homem. Qual é o uso natural da mulher? Certinho, pastor. O homem. Aí vai dizer, só um motivo, semelhantemente também, os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram com sua sensualidade, uns para os outros, o varão com o varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. É porque a gente vê a minha vida, ela acaba na minha morte, não acaba. Quem já viu aquelas bonequinhas de russa, uma dentro da outra? Igual você compra aquelas panelas da Tupperware, que é uma pequena, outra grande, tá vendo? Quando Deus olha para você, ele vê isso. Sua vida não começa em você, começa nos seus pais e termina nos seus filhos. Então você é um do seu filho, porque a sua mãe é uma coisa só. Família é isso. Então o demônio, quando ele sai, você vem aqui para a igreja e se converteu. Você expulsou o demônio saiu. Se você não der brecha, ele não entra mais. Mas ele fica rodando, esperando o momento que a casa está vazia. Quando é a casa está vazia? Alguém da família deu. Deixa eu explicar. Sempre vai romper no elo mais fraco. O seu corpo, ele tem um elo mais fraco. Alguém pode dizer assim: eles falam que fumar faz mal. Meu avô fumou a vida toda e morreu saudável. Porque nele, ele talvez tinha uma corrente forte para o cigarro, mas você talvez não tenha. Em você, de repente, o fumar vai te atrapalhar. Eu acordo para ele, tem quase 100, fuma 3 maços de cigarro até dia. Entendeu? Então, nessa questão da visita, de repente o filho é um elo forte, não vai vir nele, vai vir no neto. Então, aqui está dizendo que quem vai, a gente tem que entender isso, Deus é um Deus justo. Isso está escrito na Bíblia. Deus é um Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. E a sua misericórdia é por 1000 gerações. Um bem que você faz a Deus faz com que 1000 pessoas da sua geração sejam visitadas. A maldição é 4 pessoas. 4 gerações. Você vê famílias aí de equilíbrios assim que são bem próximas. Sim.
Porque o bem que ele fez lá atrás vai vindo, Deus vai visitando. Tem pessoas que são próximas de Deus por causa de Davi, que a geração dele veio sendo abençoada. Tinha vezes que Deus ia visitar um rei e o cara era perverso, mas Deus falava assim: por amor a Davi, não vou trazer esse mal por amor a Davi. Então a prosperidade é eterna? Oi? A prosperidade é eterna? Ela não é eterna, né? Ela tem um ciclo, entendeu? Ela não é, ela é geracional. Mas, como eu falei, sempre uma pessoa pode renovar. O ciclo pode ser renovado. Acaso que, e alguns descendentes de Davi, eles fizeram também coisas boas. E aí renova o ciclo. Os filhos dele também são abençoados por 1000 gerações. A probabilidade de Deus é 1 para 1. Então, é o que nós estamos aqui conversando. Eu já fiz um mapa e vi frutos na minha vida que meu pai colheu, meu pai plantou, e eu colhi. Desfiz o mal, orei, entendeu? Porque, entenda, tem pessoa que ela é sincera, mas ela está debaixo de um espírito de perseguição, e ela vai se prostituir. Não é porque ela é perversa, é porque o espírito está lá. Ela é boa, ela é do bem, mas por que ela está errando? Por causa do espírito. Por que tem pessoa que ela vai fazer, e parece que existe uma força contrária que puxa ela para a pobreza, para a miséria? Tem que ver, tem um elo ali, tem um espírito ali, tem uma entidade que está batendo e falando assim: nós aqui temos legalidade. Nós estamos aqui reivindicando doenças, entendeu? Tem pessoa que tudo que ela faz, ela não termina. Começa a faculdade, não termina. Começa uma casa, não termina. Ela fala assim: por que ela não consegue terminar? Vai puxar ela essa maldição, houve um aborto na família. Aquele ventre tem sangue nele. Então a outra criança que foi gerada num sangue contaminado.